Para a cabeça, nós vamos usar 51 gramas de massa pele e uma bolinha de 40 milímetros. Apertar essa bolinha, isopor na massa, bem sovada para evitar rachaduras, e vamos subir. E pressionar essa massa contra a bolinha para evitar a entrada de ar quando a gente for subir a massa. Com essa massa no meio das mãos, a gente vai rodando, e conforme a massa for subindo, a gente vai trazendo ela para o meio para evitar a entrada de ar. E vira e continua girando essa ponta até formar uma espécie de uma coxinha. A gente vai extrair essa pontinha para tirar essas marcas de junção, né? Alisa e descarta essa parte que a gente tirou. No fim da bolinha, a gente sente a bolinha, a gente marca, faz uma marcação com o dedo, ou pode ser um cabo de pincel ou rolo de abrir massa, tá? E alisa, eu pressiono um pouco pra cima, pra bochechinha aparecer. E alisa pra dar um acabamento. Com o cabo de pincel ou uma esteca agulha, nós vamos rolar no centro dessa área de bochecha e entre a área dos olhos para formar um narizinho, tá? A gente vai rolando a esteca para criar esse volumezinho e alisa com os dedos para tirar a marcação. Eu pressiono dos ladinhos para arredondar, para não ficar tão marcado o lugar do nariz. Com a ponta de uma esteca, eu gosto de delimitar a largura que eu vou fazer a minha boca. Então, faço esses 2 pontinhos. E com a ajuda da esteca, da faca, eu marco o que vai ser a boquinha, né? O sorriso dessa minha boquinha. Levanto o meio para formar o lábio superior, alisando um pouquinho com o corpo da esteca de faca, e depois venho com o cabo do pincel ou uma esteca agulha para alisar e ressaltar essa boquinha. E uso a ponta da esteca de agulha para fazer o lábio inferior. E de leve, eu venho com os dedos alisando para dar acabamento e tirar a marcação. Eu gosto de usar a esteca de borracha de ponta para marcar o sucozinho da boca e para ressaltar um pouco o desenho dos lábios. Posso tirar a marcação, alguma marcaçãozinha, aumentar as marcações de sorriso e dar um acabamento final e alisar com os dedos depois. E aqui nós vamos usar os olhos resinados MRA de referência 005G. Eu uso como referência o finalzinho da boca. Eu posiciono os olhos no centro desse finalzinho. Eu centralizo os olhos usando de referência o finalzinho da boca. Posiciono, vejo que está tudo certinho. Caso seja necessário, a gente reposiciona. Olha se está tudo bonitinho e pressiona. Eu gosto de empurrar bem os olhos, afundar bem
e empurro um pouco a massa para cima dos olhos, para quando acontecer a encolha, os olhos não estufarem, essa massa prende esse olho. Eu uso a ponta do pincel de borracha chanfrado para auxiliar na hora de empurrar. Para mim fica mais fácil e não escorrega tanto na hora de empurrar, não corre o risco de eu bater o dedo e marcar a peça. E daí eu empurro a bochechinha para travar a parte de baixo dos olhos e a parte de cima eu arrasto um pouco a massa para cima desses olhinhos para prender. Eu não pesei porque é muito pequenininho, mas eu uso 2 bolinhas de mesmo tamanho para as orelhas. Eu posiciono no fim dos olhos, no fim da reta dos olhos. Eu posiciono os 2 lados e olho se eles estão na mesma reta, olho de baixo, olho de cima, para ver se não está tortinho, uma orelha mais alta que a outra, ok? Quando estava tortinho, eu reposicionei, virando a cabeça para ver se está tudo na reta certinha. Com o cabo do pincel ou pincel de borracha, eu faço a cavidade da orelhinha e isso ajuda também a prender a orelhinha no lugar. Tá aí, finalizada a nossa cabecinha, passemos para o corpo. Para o corpo, a gente vai usar uma massa verde claro e 23 gramas. Vamos formar uma espécie de coxinha com a ponta mais gordinha. Pressionar. Eu pressionei um pouco mais as bordas. E eu vou abrir a parte de baixo para poder encaixar a argola. Posiciono a argola, pressiono e eu vou apertando a borda e fechando essa emenda. Ajusto direitinho as bordas que ficam próximas da argola para não ficar dançando depois, né? E eu vou dar acabamento nisso, alisando com os dedos e depois alisando a emenda com água ou lustramóveis, tá? Para as mãos, eu vou usar 3 gramas de massa pele. Vou fazer uma bolinha, um rolo pequeno. E em um dos lados eu vou rodar entre os dedos para tirar o pulso. A parte da mão eu vou apertar, formando uma espécie de raquete, mas eu já deixo a posição do pulso para onde eu quero. Se eu quero a mão mais retinha, eu vou deixar mais para cima. Se eu quero a mão mais levantadinha, eu já vou deixar esse pulso posicionado. Marco a área do dedo com o cabinho de uma agulha de crochê ou com a esteca de agulha, mas que seja fininho para não abrir tanto. Aliso e já giro novamente para marcar o dedãozinho dele. Essa mãozinha eu vou fazer bem simplesinha. Aliso e dou acabamento e já faço a outra mãozinha, prestando atenção na posição do dedão. Nessa mãozinha, no caso, vou colocar a varinha. Então eu usei o cabo da minha agulha para posicionar o dedão.
Para os braços eu usei 9 gramas de massa verde claro e vou sovar para evitar a rachadura. Partindo de uma bolinha, eu vou fazer um rolo. Uma ponta vai ser mais gordinha que a outra e eu gosto de marcar o centro. Eu gosto das pontinhas dos meus bracinhos bem gordinhos. Aí eu faço a dobra, porque esse bracinho vai segurar a varinha. Olha, está certinho, se é a posição que eu quero. E onde eu apertei ali, eu gosto de usar o meu dedinho para marcar o encaixe do ombro, ok? Eu pressiono na ponta do meu dedinho para ficar esse vãozinho. A parte que a gente vai encaixar a mão, eu uso o pincel de borracha e faço a cavidade para posteriormente encaixar a mãozinha, posicionar a mãozinha. Repito o procedimento para o lado esquerdo, dando atenção ao dedão e o movimento do meu bracinho. Aqui eu vou começar a colagem dos bracinhos para colocar lencinho. Só que o braço esquerdo, além de eu passar a cola, eu coloco um palitinho, porque esse bracinho vai ficar para cima. Para não correr o risco de ficar caindo, eu posiciono um palito antes de colocar no corpinho. Tirar uma massa vermelho vivo e vou cortar uma espécie de triângulo mais alongado. Tiro as rebarbas, alisando com a ponta do dedo, e eu gosto de afinar um pouquinho as laterais para não ficar esse volume estranho, parecendo um tecidinho mesmo. Daí eu posiciono no corpinho. Para posicionar a cabecinha, eu uso um boleador para fazer a gola. Eu aperto contra o corpo e puxo para frente do corpo, e abrindo uma cavidade para encaixar melhor a cabecinha. E vou alisando contra o boleador com o dedo para levantar esse pescocinho. Para marcar as dobrinhas do lenço, eu gosto de encaixar a cabeça. Eu vou usar uma esteca agulha ou as estequinhas de faca e subir um pouco essa golinha e usar a estequinha de faca para fazer as marquinhas de dobra do lencinho. Para fazer os detalhezinhos do lencinho, eu vou tirar 3 bolinhas, sendo uma menorzinha, e fazer 2 quibezinhos. Achatar, posicionar no pescocinho, no lencinho, né? E marcar com a estequinha a dobrinha desses lencinhos, dessas pontinhas.
Cabelo, eu vou usar 21 gramas de massa tingida com corante doce de leite. Vou fazer uma bola para tirar as marcações e vou abrir essa bola com a mão mesmo, formando um casquetinho para encaixar na cabecinha. Posicionar essa massa na cabeça e ir ajustando. Puxo para trás da orelha. Eu tiro a cabeça do corpinho para facilitar. Para mim, para manusear ela é mais fácil. E vou posicionando o cabelinho atrás da orelha, ajustando embaixo para não ficar uma coisa muito saltada. Depois a gente vai dar uma alisada nessa massa na palma da mão. Eu não gosto muito de puxar até na frente, porque eu ainda vou posicionar uma franjinha. Para a primeira franja, eu uso 8 gramas e meia da massa doce de leite e faço uma coxinha mais alongada e vou achatando as bordas, principalmente as bordas, para ter um volumezinho na frente do cabelo. Alongo as pontinhas, olhando o formato da cabecinha. Posiciono essa franja e pressiono a parte traseira dessa massa, juntando com a parte de trás do cabelo, para na hora da encolha não abrir, não separar. Para a segunda franja, eu uso 2 gramas e meia e faço o mesmo processo. Para o chapéu, eu vou estirar uma massa ocre e vou deixar ela não muito fina. Vou cortar com o cortador número 6. E com o pincel de borracha, eu vou fazer as bordas desse chapéuzinho. Dou um acabamento, tiro as rebarbas, alisando com o dedo. E vou usar o pincel de borracha, tipo rasgando a pontinha, pra dar a impressão de um chapéuzinho bem usado, uma palhazinha bem mal colocada. E depois vou posicionar na cabeça. Eu uso 17 gramas de massa, faço uma bolinha e achato. Eu vou apertar as bordas para ficar um rolinho achatadinho. Eu afino as pontas, tanto em cima quanto embaixo, para ficar mais fácil de marcar. E a mesma coisa que eu fiz nas bordas da aba do chapéu, eu vou fazer no corpo do chapéu.
Agora a gente pega essa parte, posiciona a cabecinha e vai usar a esteca de gravata ou o pincel de borracha, no caso eu uso o pincel de borracha, com o poliflor e fazer a união desse corpo. Aqui eu vou usar a esteca de faca e fazer marcações no chapéuzinho para simular as tramas de uma palha, né? As tramas do chapéu. Para varinha, eu usei uma massa doce de leite, uma bolinha de doce de leite e o palitinho de bambu para petisco, que ele é mais longo e tem uma pontinha só, a gente consegue fazer uma varinha legal. Fazer esse rolinho, pressionar o palito e ir rolando até que essa massa tenha grudado toda no palitinho escondido do palito. Aqui eu tirei um peixinho e coloquei o olhinho MR de referência 03. Peguei um arame de meia de seda e fiz 2 argolinhas nele, tá? Uma argolinha numa ponta e tipo um zigue-zague na outra com a pinça, porque eu vou encaixar nesse peixinho. Esse peixinho vocês podem modelar ou tirar em forma. E encaixei na boquinha dele, que aí quando secar, fica um pouquinho mais difícil de arrancar, né? Por conta dessas curvinhas. Eu dei uma pressionadinha, porque aí a massa se ajeita lá dentro e quando secar ela segura esse ganchinho. Coloquei uma linha de nylon na boca do peixinho e nossa peça está finalizada. A pintura fica por conta do gosto de vocês. Tchau, tchau!